Começamos esta história com todos na sala elogiando Ken por ser o garoto perfeito. Ken está no topo da turma, é um atleta estrela e o crush de todas as meninas. Mas ninguém sabe que Ken esconde um segredo profundo. Ele foi reencarnado e desta vez não pretende jogar limpo. Lidar com escola e uma segunda vida faz tudo parecer super fácil para Ken. Até agora, tudo estava indo muito bem. Mas enquanto todos elogiavam Ken, uma garota ficava de lado, o observando com o olhar de uma ex-ciumenta. Esta garota, Mai, era justamente o motivo de a vida passada dele ter sido um completo desastre. Uma vez, Ken havia sido ingênuo o bastante para acreditar que estava apaixonado por ela. Entretanto, nesta nova vida, Ken insistia amargamente que ela não passava de uma garota qualquer, uma estudante chata e sem graça. Mas havia um problema. Sempre que Ken olhava para Mai e via o quanto ela era fofa, não conseguia evitar sentir que estava se apaixonando por ela de novo. Era como se, mesmo tendo reencarnado, seu coração ainda estivesse nas configurações originais. Mai percebeu Ken a encarando feito um bobo e perguntou se ele tinha algo a dizer. Nervoso, a língua de Ken escapou e ele acabou dizendo que achava ela muito fofa. Mai e toda a turma ficaram em choque. Todos presumiam que Ken estava se declarando para ela. Mas, como em sua vida anterior, Mai respondeu friamente com um simples obrigada e perguntou se era só isso que ele queria dizer. Antes que Ken pudesse dizer mais alguma coisa, ela voltou calmamente para seu lugar como se nada tivesse acontecido. Era exatamente o que Ken esperava. Nem mesmo uma versão mais forte e modo novo jogo mais, de si mesmo, conseguia abalar o gelo daquela garota. Ela era a verdadeira rainha do gelo e Ken jurou, em sua segunda vida, que desta vez ela iria reconhecê-lo. Ele iria conquistá-la. No dia seguinte, Ken esbarrou inesperadamente com Mai e a primeira coisa que fez foi elogiá-la por ser fofa. Como se não bastasse, ajudou-a a jogar o lixo fora e ainda elogiou de novo. Começou a exagerar demais. Em certo momento, notou um prendedor de cabelo nela e disparou que achava super fofo. Foi a gota d'água. Mai perdeu a paciência e gritou para ele calar a boca. Ken ficou atônito. Ele só tinha elogiado ela. Mas a garota saiu furiosa da sala. Uma das amigas de Ken o repreendeu, dizendo que era culpa dele Mai ter surtado, que ele tinha exagerado demais nos elogios. Isso fez Ken se lembrar da vida passada, do dia em que se declarou para Mai e ela respondeu friamente perguntando se ele tinha batido a cabeça para dizer algo assim. Ela o lembrou de todas as coisas horríveis que ele tinha feito, como ele havia esbofetado, levantado sua saia e até chamado-a de feia. Ken tentou explicar que fazia aquilo porque a gostava, mas não sabia como demonstrar. Mesmo assim, Mai deixou claro que nunca amaria alguém que a tratasse daquele jeito. Ela até zombou dele, dizendo que, se fosse realmente sério, ele poderia morrer e refazer tudo do zero, e talvez assim ela consideraria dar uma chance a um canalha como ele. No presente, Ken pensou que desta vez deveria ser honesto desde o início. Sua amiga também o aconselhou a ir com mais calma. Ken percebeu que se continuasse daquele jeito, Mai acabaria odiando ele outra vez. Frustrado, pensou que entender uma garota era mais difícil que física quântica. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Ken notou Mio ofegante e correndo sem fôlego. Lembrando-se de que em sua vida passada ela havia desmaiado na aula de educação física, imaginou que aquilo poderia acontecer de novo. E como previsto, Mio começou a cambalear e quase caiu, mas Ken a segurou a tempo. Ele se lembrou que na vida anterior ela tinha batido a cabeça e se machucado feio. Então, ele a carregou nas costas até a enfermaria. Pouco depois, Mio acordou. A professora disse que ela tinha anemia e perguntou se estava se alimentando direito, mas Mio só queria saber quem a havia carregado até lá. Ela lembrava vagamente de estar sendo levada nas costas por alguém gentil, mas não conseguia ver o rosto. A enfermeira disse que se lembrava do nome escrito nas costas da camiseta dele, Ken. Os olhos de Mio se arregalaram em desgosto. Na mesma hora, ela retirou mentalmente tudo o que tinha pensado de bom sobre ele. No dia seguinte, Mio tentou agradecê-lo por tê-la ajudado, mas Ken estava distraído conversando com um colega sobre um filme da Netflix, The Ghost Special. Mio se sentiu ignorada, algo que nunca acontecia, já que normalmente era ele quem a incomodava. Irritada, não entendia por que aquilo a deixava tão nervosa. Pior ainda, ao longo do dia, ela notou que Ken conversava com outras garotas e não lhe dava atenção. Tomada pelo ciúme, acabou invadindo o meio da conversa dele com outra menina, mostrando claramente o quanto estava incomodada.
Os dois ficaram surpresos e perguntaram se algo havia acontecido, mas Mil apenas fugiu da sala, deixando-os confusos. Uma das meninas comentou que Mil devia estar com ciúmes de ver Ken conversando com outras garotas. Mais tarde, Ken viu-a de cabeça baixa na carteira e deduziu que ela ainda estava brava. Ele se aproximou com cara de cachorro arrependido e começou a provocá-la por estar com ciúmes. Disse que não falava com ela porque achava que ela não gostava do tipo de conversa dele, mas que estava feliz por estar errado. Enquanto ele falava, Mil enfiou o rosto nos braços, murmurando baixinho que o odiava e que queria que ele calasse a boca. Mas, por dentro, ela estava gostando daquilo. No fim de semana, estudando em casa, Mil tentou se concentrar, mas não conseguia parar de pensar em Ken. Irritada, balançava a cabeça várias vezes tentando afastar os pensamentos. Enquanto isso, na casa de Ken, sua irmã mais nova entrou na sala e o mandou sair dali porque queria ver TV. Ken, calmamente, respondeu, claro, e saiu, o que a deixou surpresa, já que ele costumava reagir mal. De volta ao quarto, ele refletiu sobre sua nova vida. Já tinha lido todos os mangás, terminado todos os animes e até os jogos pareciam sem graça. Sem nada para preencher o vazio, decidiu se dedicar aos estudos. Sua mãe e seu irmão ficaram espantados ao vê-lo estudando. Até brincaram dizendo que o fim do mundo devia estar perto. Irritado, Ken ignorou e continuou estudando, embora seus pensamentos sempre voltassem para Mil. Do outro lado, Mil também pensava em Ken, desejando saber o que ele estava fazendo naquele exato momento. No dia seguinte, na biblioteca, Mil olhou para sua prova e viu que tirou 92%. Em vez de se alegrar, ficou furiosa, achando que teria tirado nota perfeita se não estivesse tão distraída pensando em Ken. Irritada, começou a rabiscar o nome dele no caderno. Alguns colegas que passavam ficaram com medo ao ver sua expressão. Depois de várias linhas, ela se distraiu e, ao olhar de novo para o nome de Caim, começou a corar, tomada por sentimentos confusos. Quando ele passou perto, ela se atrapalhou, deixou o caderno cair e Caim, junto dos amigos, o pegou e folheou sem querer. Ao ver o que estava escrito, todos ficaram boquiabertos. Envergonhada, Mo arrancou o caderno das mãos dele e perguntou se tinha visto. Caim confirmou e ainda zombou, dizendo que devia ter uma grande influência sobre ela. Mo negou, vermelha, mas sabia que ele estava certo. Eventualmente respondeu às garotas empolgadas, dizendo que Caim era o tipo de rapaz que agia com gentileza com todos. Ela acrescentou que ele também era o tipo que podia chamar qualquer garota de fofa, mas as meninas rapidamente garantiram a ela que Caim não distribuía elogios tão facilmente assim. Ele só havia dito isso para ela. Naquele momento, enquanto estava sentado com os colegas, Caim olhou em sua direção e acenou casualmente. Mas em vez de retribuir o gesto, Mina permaneceu pensativa, repetindo mentalmente o que as garotas haviam dito, que Caim só chamava ela de fofa. Enquanto isso, o amigo de Caim percebeu que Mina não havia respondido ao aceno e perguntou se ele tinha feito algo para irritá-la de novo. Caim soltou um suspiro frustrado, genuinamente confuso, incapaz de entendê-la. Dias depois, em Critterdention, os jogadores estavam imersos em um vale pacífico, onde podiam participar de atividades divertidas e criar laços afetuosos com criaturas adoráveis. Lançado no início dos anos 2000, o jogo rompeu estereótipos tradicionais e tornou-se um enorme sucesso entre as meninas, e provando que videogames não eram apenas um passatempo para garotos. A sala de aula fervilhava de entusiasmo. Parecia que todos estavam falando sobre o jogo. Alguns até brincavam dizendo que ele era tão popular que até os gatos estavam jogando. Todos, menos Mo. Ela estava sentada em silêncio, frustrada, incapaz de participar da conversa, já que seus pais não permitiam que ela jogasse videogames. Seus colegas ficaram chocados ao descobrir que ela não fazia parte da febre de Critterdention. Mais tarde, naquele mesmo dia, em casa, Caim vasculhava uma gaveta no quarto de sua irmã mais nova. Irritada, ela entrou e exigiu saber o que ele estava fazendo ali. Caim não respondeu e continuou procurando até encontrar o que queria. Um pequeno e esquecido jogo de videogame da sua infância.
Ele o havia comprado anos atrás em um mercado de pulgas, e agora o levou para a escola pensando em Mo. Era um jogo simples, focado em cuidar de um mascote e tinha sido bastante popular alguns anos antes. Achando que seria uma boa introdução para ela, Caim entregou o jogo com um sorriso caloroso, esperando que ela gostasse. Mo agradeceu, examinando o cartucho com curiosidade. Com um leve sorriso, murmurou que jogar aquilo seria como criar novamente o gato deles, Coco. As palavras dela causaram uma onda de choque. Os colegas arregalaram os olhos e explodiram em risadas, provocando-a. Então vocês têm um filho juntos! Envergonhada e vermelha, Mo balançou as mãos negando com desespero. Mas, para seu horror, Canin apenas sorriu calmamente e confirmou, dizendo que o filho realmente era deles. A sala inteira veio abaixo de risadas, e Mo quis desaparecer, ainda mais por ter esperado que ele negasse. Durante a aula de economia doméstica, os alunos prepararam biscoitos, mas o resultado foi um verdadeiro desastre. As meninas circulavam pela sala comentando e criticando umas às outras, enquanto os meninos riam dos biscoitos queimados ou duros como pedra. Um deles comentou que, embora todos tivessem seguido a mesma receita, os das meninas ainda tinham ficado um pouquinho melhores. No fim, os garotos acabaram comendo quase tudo, mesmo reclamando. Enquanto isso, Canin se aproximou de Mo com uma expressão esperançosa, pedindo para provar um dos biscoitos dela. Ela recusou, dizendo que eram para sua avó. Mas Canin insistiu, fez cara de cachorrinho pidão e até pediu as sobras. Ele a perturbou tanto que Mo acabou gritando para ele calar a boca. Ele se desculpou rapidamente enquanto uma colega suspirava e dizia que ele nunca aprendia. Depois da aula de economia doméstica, os alunos prepararam biscoitos, mas o resultado foi um verdadeiro desastre. As meninas circulavam pela sala comentando e criticando umas às outras, enquanto os meninos riam dos biscoitos queimados ou duros como pedra. Um deles comentou que, embora todos tivessem seguido a mesma receita, os das meninas ainda tinham ficado um pouquinho melhores. No fim, os garotos acabaram comendo quase tudo, mesmo reclamando. Enquanto isso, Canin se aproximou de Mo com uma expressão esperançosa, pedindo para provar um dos biscoitos dela. Ela recusou, dizendo que eram para a sua avó. Mas Canin insistiu, fez cara de cachorrinho pidão e até pediu as sobras. Ele a perturbou tanto que Mo acabou gritando para ele calar a boca. Ele se desculpou rapidamente, enquanto uma colega suspirava e dizia que ele nunca aprendia. Depois da aula, Mo deixou a caixa de biscoitos sobre a mesa e confessou, suspirando, que tinha errado no açúcar e queimado um pouco. Além disso, sua avó nem gostava de doces. Pensou em jogá-los fora, mas relutante em desperdiçar, virou-se para Canin e disse que ele podia ficar com ele se quisesse. Com o rosto corado, saiu apressada da sala, surpresa consigo mesma por ter realmente feito isso. Canin, emocionado pelo gesto, ficou em silêncio segurando a caixa com cuidado. Um colega atrás dele reclamou que não era justo, também queria um. Mas Canin apenas sorriu satisfeito, pensando que tudo havia terminado bem. No dia seguinte, alguns colegas apareceram vestidos com fantasias, empolgados para brincar de doces ou travessuras. Ao passar por eles, Mina sorriu e os elogiou, achando as roupas adoráveis. Uma estudante sugeriu que todos usassem fantasias, mas outra zombou da ideia, dizendo que isso era coisa de criança. Canin discordou, dizendo que dali a 15 anos até os adultos fariam isso. O amigo riu, achando que ele estava brincando. De repente, uma das meninas anunciou que já havia preparado fantasias para todos e começou a distribuí-las. Kosaka virou o vampiro, Caim virou lobisomem, Raiden uma bruxa e até havia um traje de enfermeira zumbi. Enquanto todos se divertiam, Canin procurava a Mo, que se recusava a vestir qualquer fantasia. Depois de muita insistência, ela cedeu, bufando de irritação, e acabou vestindo uma fantasia fofa de mulher-gato. Quando Canin a viu, ficou completamente sem palavras. Mo corou e gritou para ele parar de encará-la, pensando que era exatamente por isso que não queria usar a fantasia. Os colegas riram de longe, brincando que os dois pareciam um casal gato e cachorro.
O professor riu e concordou, dizendo que o comportamento de Kumain era quase perfeito demais, como algo fora do comum. Brincando, ele sugeriu que Caine poderia ser a reencarnação de um gênio. Ao ouvir isso, Caine ficou surpreso e começou a se sentir desconfortável. Quando Kumain e sua mãe saíram da sala dos professores, ele avistou Mo chegando com sua avó excêntrica. Curioso, ele se aproximou e perguntou se a avó estava servindo como responsável por ela na reunião. Mo permaneceu em silêncio, mas a avó respondeu, explicando que a mãe de Mo era mais fria que gelo, então ela mesma decidiu vir. Virando-se para Kumain, a avó disse com firmeza que ele deveria ir ajudá-la com a limpeza no dia seguinte. Kumain ficou pego de surpresa e um pouco irritado, imaginando como aquela velha podia simplesmente presumir que ele não tinha nada melhor para fazer. Mas então a senhora se inclinou e sussurrou afiada em seu ouvido, dizendo para ele não reclamar. Em um tom conhecedor, perguntou se ele já havia se esquecido. Ao ouvir isso, Caine se lembrou imediatamente do incidente do beijo. Seu rosto ficou vermelho e ele concordou, contrariado, em ajudar. Mo e a avó caíram na risada e a velha murmurou que Kumain era um garoto simples, fácil de motivar. No dia seguinte, Caine apareceu na casa da avó de Mo, onde a idosa reclamava das pilhas de antiguidades e livros que o falecido marido havia deixado. Ela disse que as lembranças dele já bastavam. Aquelas relíquias empoeiradas eram apenas um incômodo. Com os livros empilhados em um carrinho, Caine empurrou com determinação feroz. Embora parecesse que iria fazer força demais a qualquer momento, Mayano o ajudava por trás, oferecendo o que podia. Depois de muito esforço desajeitado, finalmente levaram tudo à loja, apenas para ouvir que os itens não tinham um grande valor. Mesmo assim, o dono da loja não teve coragem de recusar o pedido educado de Mo. Voltaram para casa com uma pequena quantia em dinheiro. Quando chegaram, a avó olhou para o montante e zombou, dizendo que todo aquele esforço tinha rendido apenas trocados. Irritada, ela reclamou que eles claramente não sabiam negociar. Kung Yuin apenas sorriu, envergonhado, e disse que ela estava sendo um pouco dura demais, mas a avó insistiu, afirmando que aquele dinheirinho não faria diferença alguma na aposentadoria dela. Quando a noite caiu e Kumin se preparava para ir embora, a avó soltou casualmente a bomba. Já havia avisado aos pais que eles passariam a noite ali. Ken e Mo se entreolharam, chocados, percebendo que não havia como escapar daquela armadilha. Mais tarde, Kanin ficou surpresa ao descobrir que dividiria a cama com Mo, que estava deitada de costas para ele. Ele se lembrou da resposta firme da avó quando pediram quartos separados. Ela recusou imediatamente, chamando-os de mimados por sequer fazer tal pedido. Deitados, Mo o chamou suavemente e perguntou se eles já haviam achado os pais irritantes. Kanin imaginou que ela se referia à reunião escolar e respondeu que não, que havia amadurecido e que as atitudes dos pais já não o incomodavam. Perguntou então se os dela incomodavam. Mo hesitou e confessou que mal falava com a mãe. Disse que sua mãe, sendo solteira e sempre ocupada com o trabalho, não tinha tempo, e ela não queria ser um peso. Após um breve silêncio, Mo contou que seu objetivo era ter sucesso. Estudava muito para não preocupar a mãe, mas ultimamente estudar sozinha a deixava cansada, especialmente quando via Kanin se divertindo com os amigos. Vendo-a triste, Kan sugeriu que saíssem juntos no dia seguinte, usando o pouco dinheiro que tinham para jogar, assistir a filmes ou fazer algo divertido. Mo se animou de imediato e agradeceu de coração pela ideia. No dia seguinte, Kan e Mo foram ao fliperama. Tentaram a sorte em uma máquina de pegar ursinhos, viram uma arte assustadora que a fez gritar e terminaram com um filme que a emocionou. Jogaram algumas partidas de mesa e Mo derrotou Kanin completamente. Ao passarem por um relógio marcando 16 horas e 30 minutos, Kan pegou a mão de Mo e a levou para tomar um café. Mo, vendo como Kanin se parecia se divertir, perguntou se os garotos sempre conseguiam se divertir tanto e ainda manter boas notas. Ele explicou que estudava com antecedência. Embora nem sempre. Depois, Mo tirou o joguinho que Kamin havia lhe dado e começou a jogar. Kamin comentou o quanto ela cuidava bem dele. Enquanto isso, em casa, a avó de Mo jantava sozinha quando teve um ataque cardíaco. Suor frio escorreu por seu rosto. Mais tarde, após um dia divertido, Ken e Mo voltavam sorridentes até verem uma ambulância na frente da casa.
Mo congelou e depois correu. Os paramédicos já atendiam sua avó. Kamen tentou confortá-la, dizendo que tudo ficaria bem, mas Mo, em desespero, gritou perguntando como ele podia saber disso. No tumulto, o jogo caiu e quebrou. Na maca, a avó viu o rosto aflito da neta e disse que era apenas um mal-estar leve, pedindo que não se preocupasse tanto. Os dois suspiraram aliviados. Mo quis ir junto ao hospital, mas os paramédicos disseram para ela ficar. Nesse momento, sua mãe chegou furiosa, exigindo saber onde Mo estava e a acusando de irresponsabilidade por ter deixado a avó sozinha. Kamen tentou explicar, mas a mãe o ignorou friamente. Repreendeu Mo por negligenciar os estudos e perder tempo se divertindo. Antes de partir, a mãe lançou um olhar de desprezo a Kamen e o advertiu para não atrapalhar o futuro de Mo. No dia seguinte, na escola, Mo parecia distante. Quando algumas colegas a convidaram para sair, recusou educadamente, dizendo que precisava estudar. Ken a encontrou e perguntou como ela estava. Ela respondeu friamente que a avó estava estável, mas ficaria 3 dias internada. Enquanto caminhava, pediu desculpas por ter quebrado o jogo. Ken, sentindo sua tristeza, perguntou se ela estava bem. Mayano então revelou, com lágrimas, que sonhava em ser médica, queria curar a avó com as próprias mãos. Disse que precisava viver de acordo com as expectativas da mãe, mesmo que isso significasse ficar sozinha. Com a voz trêmula, afirmou que talvez fosse melhor assim, e que talvez, se Ken não existisse, não doesse tanto. Chorando, confessou que se sentia inferior a ele, a sua gentileza e talento natural. Gritou dizendo que o odiava, mas suas palavras não tinham convicção. No dia seguinte, Ken visitou a avó no hospital. Ela já estava de pé, pronta para sair. Pediu desculpas por ter interferido tanto e disse que só queria ampliar os horizontes de Mo. Ele contou abatido que Mo dissera que o odiava. A velha perguntou se isso era suficiente para fazê-lo desistir. Mais tarde, na escola, Ken encontrou Mo na biblioteca e entregou o jogo consertado, dizendo que se ela quisesse, poderia jogá-lo fora. Mo o segurou com força e disse que jamais conseguiria. Quan então segurou sua mão e disse com seriedade que ia sequestrá-la. Mo se espantou, mas compreendeu que ele só queria libertá-la um pouco. Enquanto isso, a mãe de Mo, preocupada com o atraso da filha, saiu para procurá-la. Estava exausta e ansiosa, até que Kane apareceu. Ela perguntou se ele sabia onde Mo estava. Ele disse que não. Quando ela se virou para ir embora, Kane a chamou, dizendo que estava claro o quanto ela se preocupava, mas que Mo estava solitária. A mãe suspirou e explicou que sua rigidez era uma forma de cuidado. Disse que Mo precisava estudar muito mais do que os outros. Não podia se distrair, senão colocaria tudo a perder. Kane perguntou como ela podia ter tanta certeza de que Mo ficaria bem. A mãe respondeu, porque ela é igual a mim. Ela contou que também fora como Mo, dedicada e orgulhosa, e que tinha medo de vê-la se ferir com sonhos impossíveis. Disse que só queria protegê-la, mesmo que isso a fizesse parecer fria. Kane então respondeu calmamente que se Mo enfrentasse dificuldades, haveria pessoas em quem ela poderia confiar. A mãe, emocionada, ficou em silêncio, e Mo, escondida, ouviu tudo. Ao ouvir a confissão de Kane de que queria se casar com Mo, a mãe ficou chocada, e Mo também. A mulher o repreendeu duramente, dizendo que não queria que sua filha dependesse de homem algum. Mas Mo correu e abraçou a mãe por trás, chorando e dizendo que finalmente entendia o quanto ela a amava. Kane observou e disse suavemente que às vezes as famílias precisavam colocar sentimentos em palavras para se entenderem. A mãe, tocada, pediu desculpas e prometeu tentar se abrir mais.